país falir ou não vou deixar o país falir. Essa é a questão que vai se colocar. Muito bem. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer reforma, mudar nas regras. Eu acho que nós temos que pensar, não agora, senhores, mas vai ser uma pauta para o Legislativo de 2019, num próximo governo, um novo sistema de financiamento da Previdência Social para a nova geração, lá na frente. Por que eu digo isso? Porque o mundo do trabalho está se modificando. Para quem olha, por exemplo, o número de trabalhadores empregados como proporção da PIA vem caindo. Por outro lado, o MEI vem crescendo assustadoramente. Só que as contribuições de um empregado e do MEI são completamente diferentes. Então, nós temos que criar mecanismos de financiamento que sejam diferentes daquele mundo laboral, né, que vigorou no século XX, ainda vigora, em parte, no século XXI, mas está se modificando. Então, para o futuro, a gente tem que pensar uma outra forma. Mas isso é para o futuro e podemos fazer, para aqueles que começarem a ingressar no mercado de trabalho em 2030, vai ser esse novo sistema. Até lá, nós temos dever de casa para fazer. Quais são? Bom, em primeiro lugar, a gente preserva o direito para quem já tem o benefício ou preencheu os requisitos para obter o benefício. Não mexemos no passado. Está lá, o cara recebe, ele tem acumulação de benefícios, tudo bem, continua. A gente vai fazer regra de transição para os ativos. Regra de transição mais ou menos equitativa. Uma coisa é o cara que está 6 meses de se aposentar na regra atual. A outra coisa é o cara que entrou no mercado de trabalho ano passado. Não é tudo uma massa só? Não é, não. Quem está 5 meses de se aposentar é uma coisa, ele tem uma vida laboral intensa. Quem entrou no mercado de trabalho ano passado é um guri, é um garoto. Está começando a vida no mercado de trabalho. Para ele, a nova regra ou a regra antiga, não tem o menor sentido essa discussão. Você já pegou uma regra nova, só que com um pequeno deságio. Você vai ter um preminho porque você já está 1 ano. Muito bem. Estabelecimento de uma idade mínima progressiva. Começa já com alguma coisa, já existe no setor público 60 anos para homens e 55 para mulheres, podemos fazer alguma coisa semelhante, eu acho que já tem que ser um pouco mais alto, 64, 63 para homens, 60 para mulheres, já, fim de papo, começa já, e faz transição, e vai subindo até 65, 66, vai olhando como é que está a tábua de mortalidade para definir. Reduzir até extinguir as aposentadorias especiais, professores, militares, IPMs e outras, essas são as mais importantes. Os professores, um dia eu estava debatendo lá com eles, e quando eu falei isso, levantou-se uma professora e falou assim, o senhor é contra a educação? Eu falei, não, eu sou contra o privilégio dos professores, eu sou a favor da educação. Tanto que eu sou a favor que, diferentemente de vocês, que fazem greve, eu sou professor. Eu tive um problema no meu empregador, que teve muita dificuldade, eu fiquei 7 meses sem receber, eu não faltei um dia, eu não atrasei um dia, e eu não marretei nenhuma aula. Quem é aluno meu sabe disso. E eu tenho assim de aluno, assim, toda hora, ô, professor, opa, tudo bem, nem lembro mais, mas, enfim, nunca marretei aula, nunca faltei, nunca fiz greve e nunca cheguei atrasado. Eu sempre digo, o dia que minha mãe morreu, eu estava dando aula no intervalo, eu soube disso, minha mãe morava em São Paulo, eu dei a segunda parte da aula, fui para casa, e não tinha mais voo, eu dormi, 5 horas da manhã estava no aeroporto para ir para São Paulo, porque eu moro no Rio. Então, eu não sou contra a educação, não, pelo contrário, amplamente a favor. Agora, não faz sentido um professor se aposentar com 30 anos de trabalho e uma professora com 25 anos. Não hoje, não agora. Não faz o menor sentido. Bem, mas vamos adiante. Reduzir até extinguir, não precisa ser já, a diferença entre homem e mulher. Ajustar as regras de pensão, semelhantes ao que são no mundo. Limitar a acumulação de benefícios. Eu não estou nem falando de acabar, mas limitar. Então, eu acho uma boa, por exemplo, a pessoa tem uma aposentadoria, tem um direito à pensão, vai receber, sei lá, 30% da pensão. Escolhe o maior benefício e 30% do segundo benefício. Tá bom, mas não 100%. Senhores, com os dados que eu tenho disponíveis, eu posso afiançar para vocês
Existe mais de 100 mil beneficiários que acumulam 4 benefícios. Eu não estou falando 2, não. 4. 4. Não faz sentido. Bem, vamos lá. Eu acho que tem que desconstitucionalizar parte da Previdência, desindexar o salário mínimo do benefício assistencial e acabar com a paridade no setor público. Aumento para os ativos não são repassados para os inativos nunca mais. Acabou. Para os inativos é inflação. Garantia de renda real. Só isso. Só isso. Muito bem. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado e estou aberto às respostas. Está aqui. Eu vou abrir para perguntas do público. Como nós temos parlamentares presentes, eu abriria primeiro para os comentários de ambos e aí depois para os demais participantes. A deputada Cristiane. Professor, muito obrigada pelas suas considerações. Eu quero dizer que eu não sou contra a reforma da Previdência, tá? Vamos colocar as coisas assim. Só acho realmente que a gente tem que estudar com carinho essa questão do benefício social para os idosos, porque não tem nenhuma outra política que promova a segurança, que promova o bem-estar das pessoas que envelhecem no Brasil. E a transferência de renda ainda é a única coisa que se faz com os velhos no Brasil. Então, a partir do momento que você tira o poder real de... Bom, digamos, no caso, você tira deles a oportunidade de ter a correção pelo salário mínimo, eles começam a receber menos que o salário mínimo, você pode estar tirando também a dignidade dessas pessoas, e eu acho que a gente tem que estudar isso com carinho, porque é a bandeira que eu defendo, enfim. Ainda mais porque a gente realmente vai ter um número muito grande de idosos no Brasil. Agora, acho que a gente tem que realmente aumentar a idade das pessoas que hoje pleiteiam a aposentadoria, tem que rever essa questão do acúmulo dos benefícios, com certeza, das pensões com a aposentadoria, acho um absurdo. E a questão dos servidores também a gente tem que rever, porque, como você mesmo disse, muita gente pobre pagando para uma galera que é bem remunerada hoje. Não que, claro, os servidores não mereçam, mas é uma injustiça muito grande, uma injustiça social muito grande. E também não adianta nós termos um número imenso de pessoas que são aptas a todos esses benefícios sociais, que tem o cartãozinho na mão e chega na hora de colocar o cartãozinho na máquina do banco e não tem o dinheiro. Então, a gente já chegou nesse ponto, a situação realmente tende a se agravar, e nós temos que buscar saídas para isso. Então, com certeza, nós vamos passar por essa reforma e a gente vai discutir isso muito ainda, com certeza. Foi muito boa a sua explanação e vamos seguir adiante. Parabéns, Bernardo, pela montagem, pelo convite ao Paulo. Parabéns também à deputada, querida deputada Cristiane, pela escolha do Paulo. Eu só li o Paulo, não conhecia o Paulo. Eu vou começar pelo fim, quase pelo fim. O Paulo disse que a sociedade vai ter que fazer a escolha. Terá que fazer a escolha. Que é rediscutir o modelo distributivo. Chegou o momento. Não tem dinheiro.
não tem dinheiro. Nós vivemos na penúria fiscal. Aqui tem funcionário público federal na maioria. Eu também eu sou, de outra forma, eu sou deputado. Em nível federal, penúria fiscal. Eu mergulhei agora como relator da 241. Mergulhei durante 3 meses. É penúria fiscal. E até aí vai o meu pedido que você depois volte naquelas 2 transparências sobre a PEC 241 sem outras reformas. Acho que precisa. Tu fosse muito rápido. Até eu não pude fixar. Depois. Então, nós estamos numa escolha. E como parlamentar, nós somos 3 aqui. Não sei se tem mais algum lá atrás. O terceiro saiu. Não sei se tem mais algum lá atrás. Nós também não vamos ter escolha, viu, Cristiano? Se nós não assumirmos, agora nós parlamentares, este momento, tá? Daqui 2 anos, quase todos serão banidos da política. Vou fazer uma comparação muito grosseira, que agora todo mundo está analisando, tem uma comparação grosseira com o Donald Trump, que venceu nos Estados Unidos. Tá? Muito grosseira. Muito grosseira. O que me chocou, não por eu ser pediatra, que estou já 20 anos fora da pediatria e 22 dentro da política. Tá? O que me chocou e o que eu não enxergava, e comecei a enxergar com o Rolim, que está aí, tá? Com o Paulo, que eu li e estou conhecendo agora, tem mais 2, 3 consultoras aqui, extraordinárias, que diziam para a gente, há uns 8, 10 anos atrás, eu estou 22 anos nessa casa, que diziam assim, rapidamente, a gente não entendia, dizia, que nada isso aí, que nada. Nós estamos muito bem. Que todo o modelo distributivo que a Constituição criou em 88 foi voltada para o idoso e o idoso jovem. Para o idoso, e a criança foi esquecida. A criança foi esquecida. Você botou rapidamente ali. É assustador isso. Que se 97% dos municípios, dos benefícios é para idosos, eu estou assustado. E o idoso está sofrendo porque o filho está pedindo dinheiro emprestado. E agora, pior ainda, nos últimos 4 anos, quando nós começamos a entrar assustadora e dramaticamente num quadro de depressão, há 4 anos atrás, e agora está instalado isso, que o desemprego está campeando. Então, o idoso, acho eu, de repente alguém me justifica, o idoso está pegando empréstimo consignado para sustentar os filhos e os netos também. Então, nós vamos ter que discutir isso mesmo. Discutir isso mesmo. Obrigado. Eu devolvo a palavra ao palestrante. Bom, eu fico satisfeito e feliz por uma vida de trabalho e de dedicação ao tema, que eu volte a essa casa, depois de bastante tempo, sem ser vaiado, como eu fui há uns anos atrás, trazendo informações sobre isso, e não que me afete muito, mas eu percebo que o público, isso mudou, e eu acho que os deputados, os nossos representantes, estão vendo que nós temos alguma coisa errada. Então, a gente tem que mudar, e nada melhor que a gente tenha representantes nesta casa e no Senado
que estejam antenados com esse problema. Então, eu queria parabenizar a deputada. Eu acho que é um tema fundamental, porque é um tema que coloca, de fato, o pacto intergeracional com toda a nitidez. Agora, um pacto, com perdão da expressão, eu brinco dessa forma, nesta casa, mas, enfim, não pode ser um programa, um pacto caracu, entendeu? Não pode, não pode. Não pode ser um pacto em que a outra geração que vem pela frente pague um custo que eles não terão condições de pagar. Então, a gente precisa reequilibrar, é isso. A reforma é para reequilibrar e dar sustentabilidade ao sistema hoje, amanhã e depois de amanhã. Que a gente possa dormir tranquilo e falar, meus filhos e netos terão um país em que eu não leguei dívida para ele, eu leguei oportunidades. Eu tenho que garantir oportunidades para as crianças e jovens desse país. Nós temos, senhores, nós melhoramos muito em muitos aspectos. À medida que a gente vai ficando mais velho, eu fico com lembranças marcadas. Desapareceu do cenário brasileiro, por exemplo, aquela imagem das mães desesperadas em todo final do ano, começo do ano, em frente a um colégio público, querendo uma vaga para o seu filho. Desapareceu. Não tem mais isso. Para aqueles que são um pouco mais velhos, todo ano tinha isso, aquelas filas quilométricas das mães preocupadas em pôr seu filho na escola. Acabou. Nós resolvemos um problema. A oferta de vagas no Brasil hoje é suficiente para atender todas as crianças. O primeiro problema foi resolvido, e foi na década de 90. Mas nós tínhamos um segundo problema a resolver: qualidade da educação. E o tempo passou e nós não resolvemos isso. Não resolvemos. A nossa educação é uma lástima, é uma tragédia. E, senhores, como é que nós vamos esperar que trabalhadores sejam competitivos, produtivos, sejam competentes para enfrentar um mundo competitivo que nós temos, se a educação nossa é pífia? É pífia. Senhores, eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Eu vou falar. Assim, para aqueles como eu, que já são sexagenários, a gente assistiu o impacto no mundo do que foi a inserção do Japão no mundo global. O Japão simplesmente arrebentou a indústria automobilística americana. Arrebentou. Acabou. Acabou. Não tem mais outra possibilidade. Depois, vieram os tigres asiáticos. A Coreia arrebentou. A maior produtora de tecnologia hoje, de celular e tal, é coreana. Os carros coreanos estão também avançando, né? Com alta produtividade. Mas os dois são café pequeno. Na década de 90, entrou um gigante no pedaço. E a China, senhores, a China só incorporou 43% da sua população no processo industrial e moderno. A pancada da China na produtividade global vai se estender por décadas. E se a gente não estiver preparado para competir, a gente vai ser uma grande república exportadora de solo e de sol. É isso. Totalmente periférico. Totalmente periférico. Então, a gente tem que dotar essa garotada de alta capacidade competitiva, educação de primeiro nível. Eu tenho aqui, pega o desempenho do PISA. O Brasil é dos piores. Dos piores. A Coreia é o segundo melhor. O Japão lá em cima, né? Como é que nós vamos legar para essa juventude um país sem oportunidades? Então, e a Previdência é um pacto entre gerações. Então, é necessário que a gente tenha, hoje, atenção a isso, o cuidado. Ninguém quer, como disse o ex-ministro, jogar velhinho do precipício. Isso é bom de conversinha mole de quem não senta a bundinha para estudar. Falar claramente. Gogó. A situação é clara, nós temos um problema e temos que trabalhar para resolver esse problema.
sem ferir suscetibilidade de ninguém, sem ferir direitos adquiridos, fazendo transições suaves, não muito suaves, porque a gente não tem tempo, e definindo um pacto real, verdadeiro, de sustentabilidade entre as várias gerações. Então, eu queria cumprimentar a deputada pela iniciativa, o nobre deputado que já manifestou sincera e real preocupação com o tema, e eu espero e estou à disposição para todos os membros dessa casa para trazer essas e outras informações, repetir a exaustão e ajudar no trabalho de convencimento, né, das pessoas, daqueles que vão decidir pelo nosso futuro. E cada um de nós, obviamente, expressando a cada dia para os seus representantes essa preocupação, os deputados e senadores respondem a essas demandas, né? Eles são nossos espelhos. Então, eu acho que cada um de nós, na sua consciência, na sua experiência de vida, há de convir que não dá mais para as pessoas se aposentarem com 48, 49 anos. Não é mais possível. Acabou. Então, eu queria, mais uma vez, cumprimentar e agradecer, viu? Bom, eu vou abrir as perguntas para a plateia. Já temos uma pergunta ali atrás, outra aqui na frente. Eu pediria, em primeiro lugar, eu pediria que a pessoa que fizesse a pergunta se identificasse. Em segundo lugar, eu pediria que a gente fizesse a pergunta, blocos de 3 perguntas, porque o prazo está relativamente curto, para facilitar para o ilustre palestrante. Como nós temos já 2 perguntas, eu já vou complementar com uma terceira, e que é a seguinte: o senhor apresentou, fez um breve comentário sobre a diferença entre a contribuição do MEI e a contribuição do empregado regular, né? Formal, é. E nós já temos um debate muito grande na Europa, por exemplo, sobre o problema da uberização do trabalho, quer dizer, que é um efeito da tecnologia. Se depois o senhor pudesse fazer um comentário adicional a respeito, e aí eu passo a primeira pergunta. Bom dia, professor. O meu nome é Flores Pilares, que eu sou do gabinete da deputada Leandre, e sou servidor público há 43 anos e não sou concursado. Nesses 43 anos, não fiquei nem um dia desempregado. Hoje o senhor me fez eu ficar muito feliz. Essa ideia do meu tempo de estudante do 2º grau, eu prego essa linha que o senhor está falando, dos direitos que se criaram no nosso país, esqueceram dos deveres. E a pergunta que quero fazer, e depois a sugestão aos parlamentares aqui presentes, e vou fazer para a minha também, o senhor falou rapidamente dos servidores públicos, e se prega que eles têm o cálculo atuarial, que eles não têm nada a ver porque estão dentro da contribuição e têm o cálculo atuarial. Explicar se esse cálculo está certo e onde é que está essa disparidade, se ele contribui a menos ou a mais. E o senhor também falou en passant aí pelo Exército Brasileiro. Eu conheço muitas famílias que têm filha com 50, 60 anos, solteira e recebendo os proventos lá do pai que foi do Exército Brasileiro. Como seria essa junção, também a terceira linha, como seria essa junção de uma previdência única a partir de agora? Executivo, legislativo e judiciário. E, por último, uma sugestão, então, aos parlamentares, e vou também fazer a deputada Leandre, que eu entendo dos senhores parlamentares que uma pessoa da estirpe do professor Paulo teria que fazer uma palestra na hora que essa reforma estiver lá dentro do plenário, para que o Brasil, através da TV Câmara, das TVs do Brasil toda, a população brasileira entenda, na verdade, que a aposentadoria é uma poupança com outro nome, não é um favor da nação para as pessoas. É a minha colocação. Eu passo aqui para frente para mais uma pergunta. Bom dia. Eu sou da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados. Eu sou diretor. A pergunta que eu queria fazer, professor, né, como nós ouvimos muito isso dos aposentados que nós representamos, é o que a gente vê todo dia na imprensa, né? A gente vê e se divulga muito. É só jogando a Previdência para baixo, né? Jogando o sistema para baixo.
Mas eu queria fazer uma pergunta para o professor, quando ele faz essa explanação, se a questão não seria de gestão, porque a gente sabe, nós temos um órgão nosso, um órgão oficial, que é a Anfip, ela sempre está dizendo que a Previdência não dá prejuízo, dá lucro. A Previdência não é deficitária, ela dá para pagar. Mas a gente sabe que a desoneração tirou dinheiro da Previdência. Não é? A DRU, como é que o governo, o gestor, fala que não dá prejuízo, que dá prejuízo à Previdência e tirava 20% e leva mais 30% agora? Né? Viu, deputado? Foi aprovado, né? Mas